Olá, pessoas conectadas, bem-vindas ao Descomplica Série Stories. Hoje eu recebo Larissa Costa, que é jornalista, publicitária e servidora pública, né? Gestora e apresentadora do Universo Aldeia na Rádio Aldeia. A gente fez uma conversa, inclusive estreia do nosso podcast aqui, Viajar e se Programar pro Tardes da Aldeia. A gente vai fazer um resumo aqui pra vocês, né? Viajar é se programar. Aqui no Tardes da Aldeia, eu, Célis Fabrícia e convidados viajantes, vamos descomplicar para você este universo, compartilhando dicas, sugestões e orientações de como planejar, economizar e aproveitar da melhor maneira seu destino de viagens. Vamos te provar que viajar é se programar. Bora com a gente? Viajar é se programar aqui no Tardes da Aldeia. Aqui pra vocês, né? A primeira pergunta que eu faço pra Larissa é, ela viaja dia 22 de fevereiro pra... Dia 20 pra São Paulo. Isso quer dizer, viaja não, ela chega lá dia chega 22. dia 22. É que na minha cabeça ficou dia 22 o dia que ela chega em Dublin, na Irlanda. E a minha pergunta é, Larissa, como e quando você decidiu fazer essa viagem? Então, a ideia surgiu, uma amiga que também é servidora pública, em setembro mais ou menos, ela estava pesquisando, porque tinha um prazo de licença, a gente tem esse prazo, né, Célis, nós que somos servidoras, tem licença prêmio, tem férias, e juntando tudo dava esse período, e aí ela falou assim, vamos fazer um intercâmbio, estudar inglês, e aí eu fiquei pensando, falei assim, acho que vale a pena mesmo, essa nova experiência, né, aperfeiçoar inglês. A gente sempre estuda inglês, né, a vida toda, mas eu pelo menos nunca concluí um curso todo do inglês. Sei um pouco, mas agora eu tenho certeza que vou voltar fluente nesta língua. Cada viagem varia, né? De acordo com o tempo, o planejamento, a gente até conversou sobre isso anteriormente, Larissa. E como você avalia que está sendo esse planejamento, né? Como foi esse período de preparação, como você elegeu as prioridades? Eu já tô bem na reta final mesmo, como a Célis falou. Então parece que as coisas vão ficando cada vez mais rápidas. Então se você não tiver esse planejamento claro e com prioridades do que você tem que cumprir cada dia para poder atingir, né, seu objetivo, chegar no dia do embarque e tá com tudo certinho, você não consegue realmente. Tem que ter um local, assim que você chega, você tem que ter uma casa ou um hostel ou um hotel, não sei, você tem que ter um local específico para comprovar, né, onde você vai ficar naquele período. Que mais? Seguro-saúde, então tem vários detalhes que a gente tem que ir vendo com antecedência e que tem que estar tudo certinho na hora do embarque. E como eu não vou só, eu vou uma amiga, na verdade essa amiga já está lá, ela tinha também muita informação, então eram duas pessoas pesquisando e quando uma tinha dúvida ia, né, com a outra. A gente não teve tanta dificuldade. Agora tem uma coisa, por exemplo, o visto, que a gente até a próxima, mas uma coisa, o visto a gente faz o agendamento daqui. E o nosso fuso horário são 5 horas de diferença. E como é muita gente, né, tentando fazer o agendamento, eu tinha que acordar, eu fiquei acordando 5 horas da manhã, antes das 5, na verdade, durante 3 dias para poder conseguir agendar o meu visto. E é muito rápido, eles liberam o horário e como tem muita gente procurando, se você não for rápida, alguém vai pegar e você vai perder. E essa antecipação toda é só porque você vai também, com seu visto, poder trabalhar e estudar? Como o meu são 6 meses e o meu visto é de trabalho e estudo, tem que ser com antecedência. E principalmente como quero trabalhar, se eu não marcar com antecedência, se eu deixar para marcar lá na hora, esse agendamento vai lá para frente e vai ser já mais, tipo, na metade do período que eu já vou estar lá. O que não vale a pena para mim, porque eu quero chegar, estudar e começar a trabalhar logo. Em que o teu visto é diferente de outros vistos? Então, primeiro que diferente dos Estados Unidos, né, o processo todo a gente faz na Irlanda. A gente não tem que fazer aqui com antecedência como é nos Estados Unidos, que é aquele visto que a gente tira para 10 anos, né, que a gente tem disponível e que não é para trabalho. No meu caso, como eu vou estudar e trabalhar, meu visto ele é específico para isso. Eles têm várias categorias de visto na Irlanda. Essa minha é uma das categorias em que eu tenho que ficar 6 meses. Para eu poder trabalhar, eu tenho que ficar 6 meses lá. Então, para estudar e para trabalhar. No mínimo, 6 meses. E o processo é todo feito lá entre aspas, né, porque você tem que agendar com uma certa antecedência, mais ou menos umas 10 semanas de antecedência, né? E aí você faz o agendamento daqui, do Brasil, no site, né, deles, lá da Irlanda. A gente tem que entrar e acessar. Eles disponibilizam num período só no dia as vagas e você tem que conseguir agendar, né, nesse período. É muito rápido. E o que você encontrou de dificuldade nesse período de planejamento? Teve uma coisa que foi mais difícil ou algumas coisas que foram difíceis nesse período? Não, eu não achei que teve nada que foi mais difícil. Tudo dá um certo trabalho, mas é como são as coisas na vida, né? Você tem que se dedicar para fazer alguma coisa. Mas assim, eu descobri algumas curiosidades. Por exemplo, que
a Irlanda é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. Justamente por isso, por essa questão de você poder estudar e trabalhar. Então, é muito procurado, né, pelos brasileiros por isso. E outra coisa que eu achei interessante, que eu pesquisei também, essa coisa da internet, é que cerca de 60% das pessoas que decidem viajar são mulheres, né? E revelando até que a maioria gosta de ir sozinha, sem amigos, sem ninguém, vai sozinha mesmo pra experiência. E pra ter foco, né? A internet te ajudou de alguma outra maneira, com informações, ou tem algum aplicativo, ou algo que você descobriu nesse processo que a internet foi fundamental pra ti? Sim, a internet tem muita coisa, né? A gente tem que saber navegar, na verdade, pela internet. E assim, pesquisando o país, é uma ilha, lá é muito frio. Eu vou chegar no final do inverno, é muito frio, que a gente não tá acostumado, inclusive agora a gente tá nesse calor, né? E lá é inverno, pra mim é o tempo todo, porque o verão deles, a temperatura é a nossa friagem aqui. Uau! Prefere calor ou frio, Larissa? Na verdade, eu prefiro calor. Não esse calor que tá aqui. Ninguém prefere esse calor. Ninguém prefere esse calor. Mas assim, eu sou bem do sol. Bem do sol. Você é minha amiga Nara Marques, ela disse que não gosta quando tem friagem aqui no ar. Não que eu não goste do frio, mas é também aquele frio que é demais, né? Outra coisa que eu pesquisei na internet foi a questão do dinheiro, porque a gente tem que abrir uma conta lá, já que eu vou trabalhar também. São coisas que a gente fica meio na dúvida de como vai fazer, mas a internet ajuda. Se você nunca parou pra pesquisar esse destino e pra estudar, você não vai saber, né? Por mais que você tá tendo o apoio da escola de intercâmbio, da empresa que tá fazendo o apoio, mas tem coisas que é você que tem que fazer, né? Outra coisa também é que eu acho interessante, foi uma coisa que eu fiz, é pesquisar mesmo, saber sobre a cultura, a questão da alimentação. Eu descobri que o café da manhã deles não é como a nossa baixaria, não, mas tem muita coisa. Assim, e engraçado é que eles têm ovo refeição principal. Como refeição principal, porque tem ovo frito, tem bacon e tem feijão no café da manhã. Nossa. Aí eu falei, gente, o que é isso? E quando em alguns países as pessoas reclamam de não ter feijão, né? Quando viaja, esse é feijão no café da manhã. No café da manhã. Então são vários processos de adaptação, né? Você citou essa questão de ter a conta, né, num banco de lá. E falando agora de finanças, pra quem tá em casa, pra quem tá acompanhando a gente depois, você vê que eu tô gravando aqui pra gente disponibilizar no YouTube também. Como é o planejamento financeiro? Num período tão curto de tempo, você já tinha um investimento anterior, teve que vender algum bem? Como foi esse processo para se capitalizar e ter esse dinheiro para participar desse intercâmbio? Eu tive que vender meu carro. Então eu tinha um bem e eu optei por vender esse bem para poder viver essa experiência. Sem se desfazer de um bem, também é possível viajar, né? Também é possível. A pessoa pode dizer assim, mas eu não tenho um carro para vender, eu não posso vender o meu carro agora, então eu não vou viajar nunca, né? Não, é só ter planejamento financeiro. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, é só escutar a vida financeira descomplicada. E também, se você for empreendedor, o Jornada de Sucesso está dando aqui, dá dicas também, né? Viajar, por isso que o nome do quadro é Viajar é se programar. Porque com programação, mais até do que com dinheiro, porque às vezes a gente acha que é só o dinheiro vai te fazer viajar. Mas se você não tem dinheiro, tem maneira de você gerar esse dinheiro, como você fez vendendo um carro. A pessoa pode fazer a aplicação num produto financeiro, só que não vai ser tão rápida o retorno, né? Pode ser daqui a 2, 3, 5 anos, mas com programação ter uma renda extra com esse propósito, né? Com esse nome pro dinheiro, como a Catiúcia fala, tem que dar um nome pro dinheiro. Se o teu objetivo é fazer um intercâmbio, dê esse nome pro seu dinheiro. Então essa renda extra que entrar vai ser a renda do intercâmbio. E como a nossa amiga Gabriela Lima também fala, Crie Seu Futuro Agora, você tem que dar um nome e um prazo, né? Eu quero viajar para a Irlanda, no caso a Larissa agora em fevereiro, porque coincidiu da amiga dela também nesse período. O que a pessoa pode fazer? É só se programar. Né? Viajar é se programar. Larissa, e quais as orientações que você faria para quem está ouvindo a gente agora? Duas coisas muito importantes, é pesquisar e planejar, né? Então, vai para a internet, sim, pesquisa sites que você acha que são confiáveis, que você tem indicação. Eu, quando comecei a pesquisar sobre isso, a pensar sobre isso, que foi uma sugestão da minha amiga, e eu comecei a pensar e falei, não, acho que vale realmente a pena, né, ter essa experiência, estudar, aprender inglês, aperfeiçoar meu inglês, vamos falar assim, né? Porque pelo menos um pouquinho eu já sei. Mas fui atrás, inclusive a Celis me indicou um Instagram, Partiu Intercâmbio, né? E aí eu comecei a pesquisar. E eu quero agradecer mais uma vez a Larissa, desejar sucesso nessa jornada. Vocês ouvirão e verão mais vezes, tanto no programa Tardes da Aldeia quanto no nosso podcast e aqui no YouTube também, né? Com certeza. Posso mandar vídeo, o que quiserem de lá. Inclusive, aceitamos sugestões, né? Sim. O que vocês querem saber sobre intercâmbio na Irlanda. A Larissa vai passar, como eu falei, 6 meses na Irlanda, estudando inglês e também com a possibilidade de trabalho, né? Então, como foram esses dias, assim, quando conseguiu trabalho, com quanto tempo, né? Se vocês tiverem de dúvidas. Experiência, né? De conseguir trabalho lá, porque tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que não tem tanto.
saberemos. Então, Saberemos. deixem suas perguntas aqui, como vocês querem, o que vocês querem saber mais dessa viagem, né? E aqui no YouTube Séries Fabrícia seguimos conectados com as dicas da internet, de novidades que vão descomplicar a sua vida conectada e agora também falando mais sobre viagens. Quero agradecer a você que está conectado aqui e pedir para você se inscrever neste canal, né? Para nós crescermos cada vez mais essa comunidade de pessoas conectadas. Com certeza. E até o próximo vídeo. Tchau.